Então, o trabalho do Vasco dava muita ênfase a não ganhar um campeonato. Dava ênfase a muito fundamento. E hoje, se você me perguntar, os jogadores que eu tenho, se fazem fundamento, não fazem. E aí o que eu acho hoje é que os clubes estão muito mais preocupados em ter os jogadores altos e fortes do que ter os jogadores inteligentes e habilidosos. O Eurico chegou e falou, ó, você vai ganhar isso aqui. E era praticamente a mesma coisa que eu estava ganhando há 4 anos. E aí eu falei para ele, não quero ganhar isso aqui. Aí eu risquei. Eu acho que ele ficou mais chateado porque eu risquei. Fala galera, aqui do canal Ricardo Rocha 3, hoje no YouTube. Vamos entrevistar um cara, eu conheci garoto na seleção, acredito que 18, 19. É um garoto, era o nosso neném, grande Bismarck. Fala, cara. Tudo bom? Tudo bom, bicho? Como é que tá? Pô, muito bem. Muito bem, né? E feliz de estar aqui. Quantos aninhos tinha naquela Copa? Eu 21. Tava com 19 para 20. Garoto, né? Porque a Copa foi 90. Não, já tinha 20. Já tinha 20, né? Porque Ia foi fazer, em junho. Né? Ia fazer 21, eu sou de 69. Então eu já tava com 20 anos. E é o que você falou. Eu era o xodó. Todo mundo. E eu lembro uma brincadeira que o Careca sempre fazia, que era sempre falar, ô Juvenil, vai pegar água ali. E eu sempre, quando eu encontro ele, eu falo assim, quer água, Careca? Mas voltando um pouco, né? Falar um pouquinho da tristeza minha. Me fala daquela final de 89. Vasco, quer dizer, São Paulo e Vasco no Morumbi. Aquela final foi bem atípica, porque se nós não vencêssemos o Corinthians e não vencêssemos o Internacional, nós não classificaríamos. E no último jogo que nós vencemos o Inter, nós ainda ficamos dependendo de que o Corinthians ganhasse o Palmeiras. Porque aquela final, o São Paulo já estava muito bem disparado na chave dele e nós estávamos disputando com o Palmeiras para ir à final contra o São Paulo. E eu lembro que nós ganhamos o jogo e ficamos atentos para ver como estava o jogo do Corinthians. E o Corinthians ganhou de 1-0, gol de calcanhar do Cláudio Jordão. E aí não fez a final paulista. Foi Vasco e São Paulo. Exatamente. Então a gente venceu com 2 gols de Bebeto contra o Inter, mas assim, sem saber que íamos para a final. Não, e outra coisa interessante, não sei se você sabe, se a gente ganha, decidia no Rio. Decidia no Rio. Vocês escolheram o Eurico, né? Escolheu jogar primeiro em São Paulo. Quer dizer, se eu perco, eu vou decidir na minha casa. Não foi o Eurico. Foi os jogadores? Os jogadores que decidiram. Ele reuniu os jogadores em São Januário, no vestiário, e perguntou, aonde vocês querem jogar primeiro? Aí nós falamos que queríamos jogar primeiro em São Paulo, porque se nós empatássemos no Rio, para nós ia ficar ruim a beça ganhar lá em São Paulo. Então a gente falou, ó, vamos tentar lá, porque não tinha saldo de gols. É verdade. O Vasco tinha o privilégio de decidir em casa. Então não tinha saldo de gols. Se fosse 2-0, 1-0, pouco importava. E aí os jogadores decidiram jogar em São Paulo. Mas vou te falar que a gente achava que o nosso time era bom. Mas nós não tínhamos certeza. Não, o São Paulo também tinha. Não, sim, o São Paulo tinha um ótimo time. Tinha você, tinha Gilmar, tinha Raí, tinha Bobô, tinha Mário Tirico. Claro. Já vinha do título paulista. Tinha Nelsinho, acho que jogava. Zé Teodoro. Zé Teodoro não jogou a final. Jogou um menino novo chamado Neto. Que jogou direito comigo na seleção Sub-15 e depois Sub-19. Ele entrou no lugar do Zé Teodoro. Zé Teodoro, acho que tinha tomado cartão e não pôde jogar. 1-0 o gol do Sorato, né? 1-0 o gol do Sorato. E o que o Acácio pegou nesse dia? O Acácio veio no canal nosso Atenção Vascaíno. Eu falei pra ele, aquela atuação Acácio, eu depois de muito tempo eu fui ver o tape do jogo. Eu não lembrava que ele tinha feito 5 defesas. Milagroso. Teve uma do atacante. Acho que foi o Ney, eu acho. Ney.
no segundo tempo, que ele pega no pé da trave assim, espetacular. Uma cabeçada espetacular do jogador de São Paulo e ele bota pra corda. Ele pegou muito, eu outro dia encontrei com ele, disse, tirou meu bicho, Sim. Mas o Vasco tinha um belo time também. E voltando um pouco, né, você é a base do Vasco, você é a raiz. Sim. Né? Com 8 aninhos você chegou, né? E saiu com 23, né? Cheguei com 8 para jogar futsal e saí com 23 pro Japão. Aí eu te pergunto um negócio, Bismarck. Como você vê o trabalho de base, não só do Vasco, do futebol brasileiro hoje? E, cara, vou te falar que o trabalho precisa de base, melhorar? Eu vou te falar do que eu via antigamente no Vasco e do que eu vejo hoje, não só no Vasco, mas em vários clubes do Brasil. A categoria de base do Vasco, ela era muito boa, ela era muito bem trabalhada. E eu lembro que quando eu saí do futsal, a importância que o campo dava para o futsal era muito grande. Porque eu lembro que quem me levou para o campo foi o Isaías Tinoco, que depois, futuramente, foi o nosso supervisor no profissional. E eu lembro que eles tinham uma preocupação muito grande de poder acompanhar o futsal para já fazer essa integralização do menino do futsal com 13 anos já para o campo. E uma coisa que eu lembro é que o futsal pagava muito mais do que o campo. E eu lembro, cara, que quando eu tinha 10 anos de idade, eu ganhava mais do que meu pai na Polícia Militar num clube chamado Grajaú Country. Foi a única vez que eu saí do Vasco para sair para um outro time, foi exatamente com 10 anos, porque o clube me pagava muito bem. E quando chegou com 13 anos, que aí com 11 eu já voltei para o Vasco, com 13 anos esse clube me procurou de novo. E aí me fez uma oferta assim que, na época, você como um menino de 13 anos, você imaginava assim, pô, eu posso comprar aquela bike que eu não tenho, eu posso comprar aquela mesa de ping-pong, eu posso comprar aquilo, eu posso comprar isso. E meu pai decidiu, falou que eu ia decidir, e aí no final do ano eu acabei decidindo ir para o futebol de campo. Então, quando eu fui para o campo, o trabalho de base do Vasco era muito bom. Forte. Só que o Vasco, na época, não dava tanta ênfase aos jogadores da base. O Vasco contratava muito. Então, eu lembro que a geração do Souza, do Mamão, do Pituca, do próprio Clóvis, que era o atacante capitão, que era primo do Romário, eles não tiveram chance. E o Vasco ficou sem grana, e a partir da geração do Romário, começou a dar oportunidade aos jogadores. Então eu tive muita sorte de estar perto daquela geração, que foi Romário, Regis, Milton Mendes, Lira, Mazinho, que subiu o profissional, e depois foi Tiba, Pedro Diniz, que logo em seguida foi eu, Sorato, Marco Aurélio Ayup, França. Então o trabalho do Vasco dava muita ênfase a não ganhar um campeonato, dava ênfase a muito fundamento. E hoje, se você me perguntar, os jogadores que eu tenho se fazem fundamento, não fazem. E aí o que eu acho hoje é que os clubes estão muito mais preocupados em ter os jogadores altos e fortes do que ter jogadores inteligentes e habilidosos. E isso você só consegue vindo do futsal, você só consegue treinando muito fundamento. E hoje, nas categorias de base, que eu tenho jogador no Grêmio, tenho jogador no Inter, tenho jogador no Vasco, eu não consigo ver um jogador da nossa época com os jogadores de hoje não tem o mesmo nível, porque parece que os professores de hoje, os treinadores de hoje estão muito mais preocupados. O jogador só profissional e não tem os fundamentos normais. Ricardo, passe, um drible, um cruzamento. Não sabe fazer cruzamento. E aí a gente vê o Tele Santana, Muricy, que ainda estava como treinador, os caras davam muito ênfase a isso, tanto já no amador como no profissional. E eu acho isso uma grande dificuldade que os jogadores estão enfrentando, porque não consegue treinar isso quando tem 14, 15, 16 anos. É isso aí. Então, o fundamento é que você é o, Sim, para mim, o mais fundamento, importante, né? Para mim, o fundamento, eu também acho. A gente treinava, Ricardo, assim, tinha terça-feira, a gente fazia físico e ficava ali treinando 1 hora, 1h30, passe, cruzamento, chute a bola parada. Sim. E hoje em dia... a gente, numa seleção brasileira, onde a gente teve grandes batedores de falta,
E falta 4 anos que a gente não faz um gol de falta na seleção brasileira. Sim. Olha quantos gols de falta a gente faz no campeonato brasileiro. Muito poucos. É isso que você fala, falta o fundamento. Falta, a gente até falou na semana passada, o Roberto falou, eu batia 50 faltas por dia, 60 faltas por dia. Eu até brinquei com o Roberto falando, Roberto, você só treinava a partir de sexta. Sexta você fazia o coletivo, sábado o recreativo e domingo ele falava, mas eu treinava falta porque o bicho estava garantido. Exatamente. E o Roberto, o Zico, quando saiu uma falta, você já ficava de pé na expectativa que iam fazer o gol. E acontecia. Muito. Eu falei pro Roberto, quantas e quantas vezes a gente foi fazer Bye Bye Brasil, que os clubes faziam viajando para arrecadar grana no Nordeste, não tinha pré-temporada para campeonato brasileiro. A pré-temporada é quando você ganhava o campeonato carioca e você partia para jogar no Maranhão. E aí quando saía um gol do Roberto de falta, a gente sabia que ia sair 3, 4, que a gente ia entrar para ganhar nosso bicho. Aí eu te pergunto, como é que vem essa admiração? É o teu maior ídolo, Roberto Dinamite? Roberto é meu maior ídolo, porque eu ia para Maracanã com meu pai vascaíno, apaixonado, doente. Eu ia para Maracanã ver Zico e ver Roberto. Então eu ficava reparando, mesmo que Zico jogasse pelo Flamengo, eu não tinha raiva do Zico. Meu pai tinha muita raiva do Zico, mas eu não. Mas eu tinha uma grande admiração porque eu via no Zico uma característica totalmente diferente do Roberto. Roberto era aquele centroavante, mais centroavante, atacante mesmo. E o Zico não, o Zico era um meia que se mexia por vários lugares do campo. E eu lembro que quando meu pai falava que nós íamos no Maracanã, eu não conseguia nem dormir, porque era uma emoção tão grande e aquele ritual da gente ir lá na Vasconcelos, onde era a torcida organizada de São Gonçalo, para comprar o ingresso do ônibus, aquilo já transformava a gente, já visualizando. E uma coisa que eu acho que poderia voltar a ter no campeonato carioca e até no campeonato brasileiro, é ter preliminar. Porque a gente chegava na preliminar no Maracanã às 3 horas da tarde, você já via aquele jogador que você imaginava que ia ser aquele jogador profissional, o nego já falava, esse número 10 aí joga muito. E aí na minha época era Mamão, era Souza, era a admiração que eu tinha pelos caras que a gente achava, não, esse cara vai ser profissional do Vasco. E hoje não tem mais isso. Você na entrevista, você fala muito do seu pai. Conta a história. Ele demoliu uma casa para fazer um campo para você? Ricardo, meu pai até hoje é conhecido no bairro como o cara que ajuda todo mundo, um cara que é o cara mais bacana que tem no bairro, mas é um cara mais apaixonado e maluco pelo Vasco. Né? Quando eu tinha 5 anos, meu pai tinha uma casa e a outra casa que era no mesmo quintal, não tinha nem divisão a casa. Nós morávamos nessa casa dos fundos e tinha uma casa, a gente morava na casa para Rua Justo Carvalho Paiva, e tinha a casa que fechava a travessa Santo Eduardo. E aqui do lado tinha, 3 metros, 4 metros, que eu e meu irmão começamos a jogar bola ali. E aí ele começou a ver que eu tinha uma certa habilidade e simplesmente um dia, minha mãe lá lavando roupa, ouviu um cara cutucando a marreta na casa. E aí a minha mãe falou, o que você está fazendo? Você está maluco? Aí o cara falou, não, maluco é o marido da senhora, que ele mandou quebrar a casa. Aí a minha mãe falou, não, você não vai quebrar a casa. Não tinha telefone em casa, espera meu marido chegar para eu conversar com ele. Quando meu pai chegou, minha mãe falou, que coisa é essa de você mandar quebrar a casa? Ele falou, já está decidido. E a minha mãe falou, não vai, nós precisamos do aluguel, esse aluguel é importante para nós. Ele falou, esse aluguel não é importante porra nenhuma. O mais importante é eu dar uma alegria para meus filhos. E aí, Ricardo, contrariada, a minha mãe ficou, ele quebrou a casa, aterrou com não sei quantos caminhões de areia, fez um campo, e foi nesse campo que eu comecei. E quando eu cheguei no profissional com 16, 17 anos, eu contei essa história. E aí foram na minha casa para poderem filmar e fazer reportagem com meu pai. Mas é legal, né? O carinho do teu pai vascaíno. E muita gente até hoje fala assim,
Ah, teu pai tinha visão. Não, meu pai não tinha visão, cara. Porque meu pai é o cara pior que eu vi jogando futebol. Mas foi nesse campinho que... Inicia e tem toda muita a história, né? porque quando o nosso time começava a perder, e os caras começavam a sacanear, porque aí ele comprava um refrigerante que quem ganhasse, ganhava os 2 refrigerantes, que ele falava que era bico seco. E aí, quando os caras começavam a ganhar, ele abria o portão, mandava todo mundo embora, os caras, não, você falei, vamos voltar pro 0-0. Aí o cara passava na parede. Era outra época, né? Não, o cara passava na parede, se ele não conseguisse pegar o cara na perna, ele dava com a mão para o cara bater na parede. E hoje a gente fica pensando assim, podia ter... Era zagueiro? Qual é a posição dele? Não, ele batia muito, cara. Mas é zagueiro? Não, Ricardo, ele era não tudo, sabe. mas ele não sabia nada. Ele jogava com um conguinha, mas era muito divertido. Legal. Era muito legal. Vem cá, tivemos na Copa de 90 também, né? O que você achou daquela Copa do Mundo? Qual a lembrança que você tem, né? Claro, já tivemos juntos naquela Copa e eu sempre digo, Bismarck, eu acho que o grupo em si, né? O grupo, quando eu digo todos, né? Todos nós falhamos ali, né? Eu acho que o maior erro que nós tivemos foi discutirmos em relação ao que ia se ganhar de premiação. Lá, né? E você lembra que a gente já na Granja, quando a gente ficou sabendo que o patrocinador não ia pagar tanto, sei o quê, alguém brincou falando, vamos tampar o patrocinador. E foi numa brincadeira, você lembra disso? Que o nego tampou e acabou que saiu a foto oficial com o patrocinador tampado. E eu lembro que nós, quando chegamos na Itália, o Lazzaroni fez uma reunião que nós ficamos, eu acho que mais de 3 horas e meia discutindo, quando ele tinha uma indefinição que quem nós achávamos que... qual era o esquema melhor para jogar? 3 zagueiros, né? 3 zagueiros ou 3 atacantes. E aí você lembra disso, que ficou um fogo cruzado. Ficou. Porque os atacantes de um lado, os zagueiros de outro e os meio-campistas no meio, não falando nada, porque estava decidindo ali quem ia jogar, se eram 3 zagueiros ou 3 atacantes. E ali eu acho que você lembra que terminou a reunião, eu intervindo, falando, a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque aqui os atacantes vão querer... E ali teve a divisão do grupo. E ali teve uma divisão do grupo. Né? Então eu acho que ali... Era o grupo dos dinos, né? Do diabo e dos atletas de Cristo, que batizaram. Eu acho que ali começou a se perder a Copa. Apesar de que no jogo que nós melhor jogamos, é verdade, contra a Argentina, nós perdemos. Bem, hoje as coisas mudaram bastante. Você ficou 6 meses sem contrato. Você ficou parado. Como tu viveu essa situação, né? Porque hoje é diferente. Você hoje é empresário, mas naquela época, 6 meses sem jogar. Eu vou te falar que foi muito ruim e foi muito marcante essa ocasião, porque imagina teu pai e tua mãe vascaínos, eu já no profissional, 3 anos, 4 anos, já tinha sido campeão carioca, 87, 88, brasileiro, 89, fui eleito o melhor jogador sub-20 na Arábia Saudita, fui para a Copa América com vocês, campeão, e fui para a Copa do Mundo. E na época, a lei determinava que até 4 contratos, o clube que meio que determinava quanto que você ia ganhar. E eu já estava fazendo praticamente o 5º contrato, de 90, terminou 90, começou 91. E eu tinha subido com 16 para 17. E em 91, quando eu fui discutir o contrato com o Eurico, eu não tinha empresário. E aí, na ocasião, o Eurico chegou e falou, você vai ganhar isso aqui. E era praticamente a mesma coisa que eu estava ganhando há 4 anos. E aí eu falei para ele, não quero ganhar isso aqui. Aí eu risquei. Eu acho que ele ficou mais chateado porque eu risquei. O Eurico já vinha com o contrato pronto mesmo. Vamos discutir. Ele falava, assina aqui. Não, doutor, assina aqui, pô. Depois a gente melhora. E aí, cara, eu falei, não vou assinar. E aí ele falou, se você não assinar, você vai ficar parado. Foi traumático? Foi muito, porque eu achei que ia ficar parado 1 semana, 2 semanas. E aí foram passando as semanas. E aí ele me proibiu de treinar com o clube.
com o time, porque ele falava que eu tinha foi traumática, personalidade. né? Toda essa situação Sim. pra você, garoto, né? Quantos anos tu tinha? Eu tinha 21 anos, 20 né? para 21. E sendo campeão, com moral, né? E como eu tinha uma personalidade muito forte, ele falava que eu ia fazer a cabeça dos outros jogadores que vinham da base. Você era muito inteligente nas suas colocações. Sim, não, e aí, quando chegava em casa, meu pai e minha mãe, assim, preocupadíssimos, falando, a gente estava ouvindo a rádio agora, uns estão a favor de você e outros estão contra, e você vai vai terminar a tua carreira. E aí, cara, vou te falar que aí apareceu o Bayer Leverkusen, querendo pagar $1,5 milhão de dólares, o Eurico pediu, sei lá, 4, 5, aí o Bayer não aceitou pagar. Eu fui até Leverkusen, fiquei lá 5 dias, o Jorginho estava jogando no Bayer Leverkusen e eu não tinha mais perspectivas, só que aí o Vasco começou a perder e automaticamente o Vasco começou a perder, a torcida começou a exigir o meu nome, até os meninos na época, o Cássio, o Marco Aurélio, falavam que eu pagava para um torcedor começar a gritar quando o Vasco estava perdendo, e aí São Januário todo começava a gritar, e aí o Calçada, que na época era o presidente, me chamou, e eu fui o primeiro jogador a fazer propaganda de uma construtora, porque essa construtora exatamente pagou a diferença que estava entre eu e o Vasco. E aí eu comecei a usar, durante 6 meses, 1 ano, toda vez que entrava em campo, um boné. Só que foi muito ruim, porque eu fiquei 6 meses sem tocar em bola. Corria na areia da praia todos os dias e pior, sem um tostão no bolso. É isso aí. E meu pai, que era prisioneiro, o atleta ele era sargento da polícia, me dando dinheiro para eu poder botar gasolina, para poder ir treinar todo dia na areia da praia. Treinava todo dia, 1 hora de manhã, 1 hora de tarde, sem tocar em bola. E um jogador com história já, com campeão, né? Sul-americano, enfim, com títulos no Vasco brasileiro, campeão. Né? Como eu te falo, a gente sofria muito na nossa época. A gente tinha muitos problemas para assinar contrato. Sim, você era preso, né? Hoje o jogador tem uma liberdade muito maior. Mas em contrapartida, você sabe que por causa disso, toda vez que eu ia fazer contrato, como veio o Bayer Leverkusen, eles pediram muito alto, eu pedi uma carta com assinatura, estipulando meu passe, ia no cartório, oficializava, registrava lá com a assinatura do Calçada. E aí eu fui diminuindo, até que chegou ao ponto de eu falar, agora eu só vou sair por cima do Vasco. Quando eu tiver campeão, 1, 2 vezes e bem. E aí veio 92, eu fui muito bem, 93 eu fui muito bem, apareceu o São Paulo, que tinha vendido o Raí, e tinha o Celta de Vigo. E o Japão, eu comecei a correr dos caras do Japão, porque eu queria ir primeiro para a Espanha ou para São Paulo. E começou dando errado a Espanha. Quando eu fui assinar com o presidente do Celta, ele disse que era neto. Eles pagariam os impostos. O imposto que dava 50%. Quando eu fui anotar, eu fui assinar, era outra história. Era outra história. Eu ia ganhar menos do que no Vasco. Aí eu falei, o presidente não foi correto comigo. E a outra, do São Paulo, o presidente tinha vendido o Raí, estava contratando outros jogadores, não vinha nunca para o Brasil. E aí os japoneses começaram todos os dias ia a São Januário. Tinha um preparador físico que foi do Vasco, e depois foi do Guarani, chamado Luiz Flávio, que foi pro Verde Kawasaki. Toda vez que ele vinha ao Brasil, eu falava, um dia eu vou te levar pro Japão, um dia eu vou te levar pro Japão. Eu não queria ir pro Japão. E aí ele que me telefonou, vem pro Japão. E aí eu fui com a cara e a coragem. Aí eu te pergunto. E graças a Deus deu certo. Deu certo, cultura diferente, jovem. Né? Um futebol ainda que não se falava, claro, tinha a Zico, tudo bem, mas ainda não era um futebol. Estava começando, o primeiro ano, né? Primeiro ano da G-League, do profissional. E até hoje tem esse contato, essa raiz dentro no Japão. E foi muito legal. Eu estive lá, que adoram lá, você, Zico, foi muito legal. Tem um grupo de brasileiros, né, que eles respeitam muito. Foi muito legal. Alexandre Torres, né? Foi muito legal. Eu ter voltado esse ano lá, foi 2 vezes já, talvez vá a terceira. E foi muito legal saber, assim, depois de tantos anos, aí teve uma eleição, agora quando eu fui em março, teve uma eleição de uma revista chamada Number. E essa revista é como se fosse a nossa pra cá antigamente. Só que ela fala de vários esportes. E aí saiu, depois de 20 e poucos anos da G-League, a seleção dos melhores estrangeiros de todos os tempos.
E eu tô dentro, Que legal. junto com o Zico, junto com o Jorginho, junto com o Leonardo. Eu vi E alguns para mim brasileiros. foi bem legal, foi bem marcante voltar lá e ver esse carinho do povo japonês ainda. Bem, e hoje você é empresário, né? Então, uma empresa né? de 17 anos, 17 junto anos, com o Jorge bem, Machado. bem sucedida, né? Como você Lá em vê Porto hoje o Alegre, empresário no no Rio. Brasil, no mundo, né? Porque tem as oscilações, a FIFA tem um controle, agora não tem mais controle. Como você vê tudo? Você acha que tem muita gente no mercado? Eu estava vendo, se eu não me engano, 2 anos, 3 anos atrás, tinham 200 brasileiros. Hoje tem 900. Você não acha que é muito? Cara, eu acho que a FIFA, ela meio que determinou que as confederações tomarem conta disso. Eu acho que ela quis meio que... Não quero me meter nisso, porque eu cheguei a fazer a prova FIFA, passei, e eu lembro que a FIFA, ela dava muito mais ênfase a isso, porque no começo, não sei se você vai lembrar, você, para ser agente FIFA, você tinha que pagar É isso aí. uma quantia- fiança. Você tinha que Não era pagar, barato, não. Não era barata. 200 mil euros, uma coisa tipo assim. E você pagava em francos, não existia nem o euro ainda. É verdade. Você pagava, sei lá, 150 mil francos para você poder ter a carteira da FIFA. E eu acho que foram passando tanto tempo e tantos problemas entre jogador, empresário e equipes, que eu achei que ela foi meio que se esquivando de querer se meter o tempo todo nisso. Então hoje as confederações tomam conta. Se você tinha 200, hoje você tem 900 Hoje no você Brasil. tem 900. E vou te falar, Ricardo, que muitos começam achando que vão achar o Neymar da vida. Não vai. Vão achar o Ronaldo Isso é Fenômeno da trabalho. vida. Vão achar o Ronaldinho Gaúcho da vida. E vou te dizer que é um trabalho de garimpo que você tem que ter muitos observadores e você tem um gasto muito alto. Muito. E aí você aposta E hoje, de principalmente. 30, com 40 atletas, jogadores, você tem que apostar em 2, 3, que você não sabe nem se vai dar, para poder pagar essa conta de 30, 40 que você que tem. não fecha. E muitos começam e daqui a pouco vão largando porque vê que não conseguiram evoluir, não conseguiram vender ninguém e o gasto é altíssimo. E você precisa ter um mercado, não só no Brasil. Não, você tem que no ter um mundo, mercado na fora. realidade, fora. Se você Europa, tiver o mercado Japão, só do Brasil, você não consegue. você não consegue caminhar. Você tem que ter bons contatos na Europa, você tem que ter bons contatos na China, hoje, que é o principal, o Japão na Ásia e a Rússia, porque aí você começa a respirar um pouco, porque é muito realmente difícil. Tá bom, eu queria fazer uma última pergunta. Me fala desse teu projeto, do teu canal no YouTube. A Tem gente gostado? está um canal no YouTube, eu e o Flávio Dias, chamado Atenção Vascaínos. Eu tive lá, excelente. Nós temos quase 64 mil assinantes e está sendo, assim, acima de tudo, muito divertido. O Flávio Dias, que eu chamo de Fausto Dias, é um cara bacanérrimo, me chamou um dia, Não dá essa que moral eu acho toda. que ele tinha tomado uns vinhos, me chamou para poder fazer um canal, eu também tinha tomado uns vinhos, falei que ia fazer. E está sendo muito divertido, a gente começou... Tenho acompanhado o canal. Não com grandes pretensões, você foi lá, você foi até na minha casa, a gente começou fazendo na minha casa e hoje em dia a gente está fazendo no Azurra e está sendo muito legal poder estar falando de Vasco, porque a gente não fala de política, a gente só fala do futebol e está sendo muito legal toda semana poder... Esse ano a gente tem sofrido um pouco, né? Porque de novo a gente está naquela vai, não vai. Mas a gente espera que o Vasco possa ter um bom patrocinador para o ano que vem, para que a gente possa, toda segunda-feira, que é o dia da nossa live, a gente está mais aliviado para fazer. Mas... Você que ainda não conhece, vai lá, Atenção Vascaíno, vai lá e se inscreve. E tive lá, hein? Legal, hein? Valeu, Bicho, obrigado pelo carinho, cara, pela entrevista. Você é show, foi um você prazer. Você é um garoto, só apesar de ter tirado aquele meu título de 89. A Cássio, não o time, a gente fala, a Cássio pegou muito, mas vocês tinham um belo time. Tinha também. Grandes jogadores. Né? Tinha mesmo. Valeu, gente. Valeu, gente. Um abraço. Vamos com tudo. Oi, pessoal. Eu sou o Bismarck, ex-jogador do Vasco da Gama e também joguei no Japão durante 10 anos. Eu estou no canal Ricardo Rocha 3. Vão lá, se inscrevam, porque eu participei e está sendo bacana estar participando. Vão lá e se inscrevam. Ricardo Rocha 3. Um grande abraço.